Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alex e sejam bem-vindos ao canal Teto TV. E hoje falarei sobre a Idade Média. Então, se você é novo no canal ou cair de paraquedas aqui, se inscreva aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal. E é só aqui que você vê a história sendo apresentada um pouquinho diferente a cada vídeo. Então, bora pro vídeo! Mas o que foi a Idade Média? A Idade Média foi um período histórico que durou 1000 anos, entre os anos de 473 e foi terminar no ano de 1423. Um dos fatos mais curiosos que ocorreu na Idade Média foi a Inquisição. A Inquisição, nós vemos vários tipos de crimes e penalidades. Eu vou listar elas aqui, e depois vamos continuar. Bruxaria. A bruxaria nada mais era pessoas pagãs que praticavam algo ruim, como por exemplo fazer coisas para prejudicar as outras pessoas. A penalidade desse crime era a fogueira, sendo morta queimada. O outro crime na Idade Média era a sodomia. O que é a sodomia? A sodomia nada mais é o desperdício de sêmen. Basicamente é o que a palavra significa. As pessoas que cometiam sodomia eram as pessoas que não poderiam ter filhos, aquelas pessoas que faziam gestos com os seus órgãos genitais. A penalidade para essas pessoas era a tortura. Uma das torturas mais famosas era o cavalete de triângulo. Outro crime seria os leprosos. São aqueles que adquiriram lepra ou hanseníase na atualidade. Eu falei mais dela aqui no canal sobre as 5 pandemias que já assombraram a humanidade. Tem o card aqui em cima, então pode assistir depois desse aqui. A penalidade para esse crime seria ser jogado a um campo de leprosário. Mas o que eram os leprosários? Os leprosários seriam tipos de campos de concentração aonde que as pessoas que tinham lepra ficavam até morrer. Outro crime seriam os deficientes físicos. São todos aqueles que nasceram com uma doença ou adquiriram essa doença durante a vida. A penalidade para essas pessoas ou quem guardava essas pessoas eram de ser abandonadas na rua como um mendigo. A heresia. Todas aquelas penalidades e crimes são heresias, mas tem uma heresia chamada heresia, em que eram aqueles que não apoiavam a ideologia cristã, mas acreditavam em Deus mesmo assim. Por exemplo, o primeiro caso da Inquisição foi uma heresia, em que um cara, ele não acreditava que Jesus era filho de Deus, mas sim ele era só um homem. E a igreja viu isso, começou a condená-lo. A pena para esse crime era morte ou exílio. Mas a Idade Média não foi só isso não. Além das inquisições, tínhamos as obras bizantinas que tentavam retratar a fisionomia de Jesus, e de obras bíblicas como o próprio nascimento de Jesus. Essas obras para os renascentistas eram muito perfeitas, muito cheio de forma, muito cheio de triângulos, em que para eles isso não retratava a realidade. Foi só no Renascimento que surgiu a pintura perspectiva, que nada mais é para aquelas pinturas em 3D. E também na época tivemos vários filósofos, como por exemplo São Tomás de Aquino, Jean-Duns de Scoto, Guilherme de Ockham, Anselmo Catuária e Pedro Abelardo, assim demonstrando que na Idade Média foi produzido algum conhecimento, algo escrito e algo pintado. Como eu falei antes, que
no Renascimento eles falavam que as pinturas medievais bizantinas era muito perfeito, era muito simétrico. O Renascimento deu o nome de Idade Média para aquela época. E também falou que nada foi produzido, nenhum conhecimento foi produzido naquela época. Mas isso não é verdade. Voltando lá na parte da Inquisição, todo mundo pensa que a igreja condenava e aplicava as penalidades. Mas na verdade quem aplicava as penalidades era o Estado. Como assim o Estado? Era o rei que aplicava as penalidades de morte. Porque todos que eram julgados no Tribunal de Santo Ofício, que é o nome onde que eram todo mundo julgado, quando vinha a condenação, eles automaticamente eram inimigos do rei por lesar a sua majestade. Então a igreja só julgava e não penalizava. E quem levava as pessoas nos tribunais de Santo Ofício eram as pessoas da própria região. Por quê? Porque a igreja disse que quem denunciava as pessoas que não eram propriamente corretas ganhava os bens daquelas pessoas. E indo um pouquinho mais pra frente, não esquecendo também, as cruzadas, as belíssimas cruzadas, que nada foram 8 marchas até a cidade de Jerusalém para tentar conquistá-la e tirar ela dos islâmicos. Foi uma marcha aonde que foram criados ou formados os cavaleiros templários, que nada eram o exército da igreja. Como iniciou a Idade Média, ela teve seu fim, que nada mais foi 3 fatos que determinaram isso. Um deles, a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, a Peste Negra ou Peste Bubônica, a queda do Império Bizantino, que nada mais era a Roma Oriental, que no começo da Idade Média a Roma Ocidental caiu e ficou a Roma Oriental. Durante esse tempo, a Roma Oriental se tornou um império próprio. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreva e deixa seu like. E se vocês não gostaram, se inscreva igual e deixa o dislike, porque isso também ajuda o canal a divulgação dele. Então, tchau, até o próximo vídeo.